Esse cara é humilhado a todo momento, mas seu rosto sumiu e agora ele pode se vingar de todos que zombaram dele. E esse é o filme Bruiser, do ano de 2000. E eu sou EF, o escondido falecedor. Então vem comigo ou não iremos recapitular. O filme começa mostrando um homem acordando em mais um dia comum e se preparando para mais um dia de trabalho, e ele está escutando a rádio quando um cara começa a dizer que sua vida estava muito ruim, pois seu pai faleceu e deixou uma casa como herança, mas foi tomada pelo banco e o cara se falece ao vivo. E Henry começa a se imaginar no lugar do cara se dando uma falecida de leve. O problema é que o cara realmente fez isso e ele tenta contar para sua esposa, mas ela não quer saber dessas coisas, pois isso sempre acontece. Henry vai tomar café quando o cachorro liga a serra, pois ele fazia isso para chamar a atenção, e vemos que sua esposa não ligava nem um pouco para ele, então ele vai andando pro trabalho quando seu melhor amigo aparece de carro novo, e ele comprou um carro de última geração e pagou um rim, mas fala que estava recebendo várias dondocas, então estava valendo a pena, e eles param no trem, pois era melhor para ir pro trabalho. Henry diz que investiu na bolsa de valores, mas as coisas estavam feias, pois não rendeu como ele imaginava e estava precisando de dinheiro para reformar a casa, pois Janine estava reclamando que ele não fazia nada certo, pois ela que tomava conta do dinheiro deles, e quando vai entrar no trem, uma mulher entra na frente dele e na raiva ele a joga na linha do trem e ela dá uma falecida. Mas vemos que foi apenas sua imaginação, pois ele não tinha coragem de fazer nada disso. E chegando no trabalho, ele tenta contar o que aconteceu ao vivo na rádio, mas o pessoal não quer saber e ele sempre era ignorado. Ele vai para a reunião, pois aquela era uma empresa de marketing e eles estavam fazendo uma campanha de escolher mulheres aleatórias na rua para ser o novo rosto da revista. E Miles, que era o chefe, é um cara muito babaca e começa a xingar todo mundo e diz que Rose foi escolhida como a melhor fotógrafa, mas ela diz que não poderia trabalhar nessa campanha, pois estava muito ocupada com outros projetos. E ele coloca o brinquedo na mesa e diz que para trabalhar ali tinha que ter bolas ou iria embora. E depois eles precisavam escolher qual das 10 mulheres seria a capa, e Henry dá uma sugestão que seria muito boa, mas Miles o ignora e o humilha na frente de todos. Depois da reunião, Henry tenta falar com Rose, pois estava difícil ficar naquele trabalho, mas ele precisava do dinheiro, e Miles o chama e diz que ele precisava se esforçar mais e fala para ele não esquecer da festa do fim de semana, pois haveria um grande churrasco na mansão dele, e pergunta se a esposa dele iria. E quando chega na sua sala, ele recebe uma ligação do gerente do banco dizendo que o cartão platina dele foi reprovado por falta de fundos, e ele não entende pois estava fazendo vários investimentos. Depois do trabalho, ele sai com seu amigo para jogar, e Henry começa a dizer que sua vida estava muito difícil e tudo que ele tentava fazer estava dando errado, e já não sabia o que fazer. E ele diz para não ficar pensando muito nisso ou vai acabar igual o cara do rádio. E no dia seguinte é o grande churrasco, e a todo momento Miles fica humilhando o pessoal, pois ele é o chefe e ninguém tem coragem de ir contra. Rose começa a fazer máscaras com o rosto do pessoal, e Henry diz que ela era muito boa nisso, mas ela nunca desenvolveu o talento, e faz um molde com o rosto dele e fala para decorar. Mas sabemos que nessa vida as coisas não são fáceis, porque ele precisaria fazer uma cara de bobo, pois Miles chega no bar e fica olhando para Janine, e os dois começam a trocar olhares diferenciados, e depois ele começa a dar várias sarradas de leve nela, e Henry fica olhando de fundo, pois sabia que ela estava se pegando com outra pessoa, só não sabia que era o próprio chefe. Voltando para casa, Henry joga as cartas na mesa e diz que viu o que aconteceu, e Janine começa a dizer que ele era um banana, pois viu e não fez nada, e a vida toda foi assim, e ela imaginou que ficando com ele conseguiria subir na vida fácil, mas percebeu que ele era apenas um merda, que não faz nada enquanto que ela brinca com todos ao redor, e ela o deixa em casa, e quando ela vai entrar na garagem, ele pega o machado e dá uma falecida nela, mas aquilo era apenas sua imaginação, pois na verdade ela sai com o carro e diz que dormiria fora.
e mais uma vez ele fica com cara de merda. No dia seguinte, ele acorda como se nada tivesse acontecido e começa a fazer as mesmas coisas de sempre, mas quando chega no espelho, percebe que tinha algo de errado, pois aparece uma máscara branca no seu rosto e ele não sabe quem colocou aquilo ali. E se sua vida estava ruim, quer dizer que pode piorar, pois sua empregada chega na hora e pergunta se tinha alguém em casa e começa a colocar várias coisas na bolsa. E Henry diz que estava em casa e ela começa a xingar em espanhol para ele não entender e começa a pegar dinheiro da carteira dele. Henry aparece com raiva e pergunta por que ela estava fazendo isso, e ela tenta fingir a Inês, mas misteriosamente ele estava falando espanhol, e ela fica assustada e nisso ele dá um botadão nela e ela cai tortinha. E ele percebe que dessa vez era verdade e começa a arrumar tudo para não deixar rastros. E Janine chega de manhã em casa e começa a reclamar que o cachorro estava do lado de fora. Ele tenta se esconder no canto, mas o cachorro mequetrefe aparece e começa a explanar. E liga a serra, mas ela não vai ver e desliga a tomada. E como para ela não tinha ninguém em casa, ela começa a marcar com o amante de se encontrar, pois hoje teria mais loucuragem ainda. E Henry usa um pedaço de bife para trazer o mequetrefe pro lado dele. Janine sai de casa e ele vai atrás, pois quer saber o que estava acontecendo. E ela está indo no trabalho dele, o que era estranho. E é aí que vem o plot twist que só cego não sabia, pois ela se encontra com Miles e os dois começam a se preparar, pois dariam uma brincada na sala de reunião. E quando vão começar a brincadeira, Rose aparece e tira uma foto, pois eles eram casados e Miles sai correndo atrás dela para não revelar aquelas fotos. Henry aparece para Janine e agora que ele está empoderado e pergunta por que ela estava fazendo isso e ela tenta fugir, mas não dá muito certo, pois Miles está atrás da Rose quando Janine é jogada pela janela e ele não sabe como aquilo aconteceu. E quando Henry está indo embora, um funcionário estava escondido para assistir a brincadeira e ele diz que não contaria nada e Henry acredita e vai embora. E quando a polícia chega, Miles tenta contar o que aconteceu e todos estavam achando que Rose fez aquilo por vingança, por descobrir que estava sendo traída. Chegando em casa, ele começa a arrumar o corpo da empregada, pois ele não poderia deixar nada passar, e percebe que precisaria se proteger e pega uma arma. A polícia bate na porta dele para avisar o que aconteceu com a esposa dele, e até aquele momento ele não era suspeito. Os policiais vão embora e ele escuta a secretária eletrônica, e seu amigo diz que se o dinheiro estiver na conta da Janine, ele estaria ferrado, e quando ele vai ver o relatório que ela recebia todo mês do gerente, vê que estava sem dinheiro, pois ela gastava tudo, e nisso ele destrói tudo com raiva e se prepara, pois precisava parecer um cara normal, mesmo com aquela máscara esquisita. Rose está em casa de boa, pois qualquer coisa pode acabar com a reputação do Miles, e Henry liga falando para ela tomar cuidado com a polícia, pois eles estavam atrás dela achando que ela era culpada. E o policial começa a olhar a casa e pergunta se alguma coisa suspeita estava acontecendo, e eles conseguem fingir a Inês, mas na delegacia eles sabem o que estava acontecendo, pois pelas câmeras gravaram uma pessoa de máscara branca, mas eles não sabem se aquilo era um homem ou uma mulher. Henry começa a se preparar, pois agora ele iria para o próximo acerto de contas, e encontra seu melhor amigo jogando sozinho, e ele diz que eles eram amigos há muitos anos e não acreditava que ele estava roubando, pois ele falou para investir em alguns lugares, mas o dinheiro simplesmente sumiu junto com os documentos dele, e por isso ele conseguiu comprar um carro novo, e nisso ele sai correndo e tenta pedir ajuda, mas estava sozinho, e acaba sendo pego, e Henry diz que agora não adiantaria devolver o dinheiro, pois agora já era tarde demais. James ainda tenta dar um tiro para fugir, mas leva no peito e cai tortinho. E Henry pega seu carro e joga no porto da cidade. E galera, esse cara está conseguindo ficar em primeiro lugar no nível de desgraça. E o funcionário que ele deixou vivo foi levado para a polícia para ser interrogado. E ele precisa ter certeza que ele não contaria nada. Ele volta para casa e estava aproveitando a banheira do Gugu com a modelo da revista. E ele diz que quer fugir, mas a mulher só queria aparecer na revista e
e como ele não fez nada, ele vai na casa da Rose e pergunta se ela sabia de alguma coisa. E ela diz que sabia que Miles estava dando uns pegas na Janine, mas não contou nada, pois se ele descobrisse, provavelmente faria alguma coisa e perderia o emprego, e as coisas ficariam piores, e ele fica com raiva, mas não faz nada, pois a considerava uma boa amiga, e liga para a rádio que sempre escutava de manhã e diz que um carro foi jogado no porto. Miles está em uma festa fantasia, e nisso seria perfeito para ele fazer sua vingança, e enquanto ele está com várias mulheres, Henry coloca uma máscara por cima da dele para parecer que estava na festa. O problema é que a polícia já estava atrás dele, e ele usa Rose como escudo para conseguir fugir, mas ele estava determinado a acabar com Miles. Ele consegue levar Miles para um lugar escondido e começa a dizer que estava na hora dele pagar por tudo que passou até ali, e Miles não entende nada, pois ainda não o reconheceu, e ele o pendura na frente de todos para ele ser humilhado e começa a jogar vários lasers que conseguem queimar qualquer coisa, e nisso ele consegue ter sua vingança, e quando percebe, seu rosto voltou ao normal. O problema é que o policial ainda estava atrás dele, e quando seria pego, Rose coloca a máscara e finge que era ele, e agora ele não sabe quem é o verdadeiro e consegue aproveitar a multidão para fugir. E nisso a ficha do Henry estava limpa, pois não teria como ser ele. E do outro lado da cidade, vemos outra empresa onde o chefe gostava de humilhar os funcionários, e acho que a história vai recomeçar. E esse foi o filme Bruiser, e galera, é por isso que eu não tenho chefe. Ou tenho, porque trabalhar no Bob's não é fácil não. Mas se você quiser algo fácil, é só deixar o like e se inscrever, que você faz até de olhos fechados. Agora vou nessa porque o ano já começou diferenciado. Obrigado a todos e fui!